Guanais, é um pouco importante considerar, né, pela dificuldade do jogo, o estádio cheio, o time deles buscando a vitória a todo momento, assim como o Operário fez também. Mas queria saber de você, Guanais, a importância desse ponto, né, fora de casa, mais um, já aumentando aquela conta, né, que a gente conversou anteriormente. Sim. E a questão dos lados, né, dos atacantes de lado. A gente vê um pouco de dificuldade, né, tanto do Bessa como do Felipe Augusto e dos que entram também, de fazer, procurar a jogada pelo lado. Você tem uma justificativa para isso, Moraes? Boa noite. Boa noite. Primeiro, esse ponto que você começou com a pergunta é fundamental, né? Um, Acredito que foi um bom jogo de futebol, né? Que a gente, desde o primeiro momento, atacando, pressionando, buscando vencer o jogo, né? Então a equipe vem crescendo em relação a isso, aos jogos fora de casa. Foi um jogo bem difícil, a torcida empurrando, né? Muita gente no campo. Eles cresceram no segundo tempo, inclusive com o apoio da torcida, apesar da gente ter conseguido neutralizar bem. E tentamos jogar o tempo todo, né? O que eu acredito? Eu acredito que à medida eles tiveram uma proposta de subir em alguns momentos e isso gerou muito espaço para nós. No segundo tempo faltou a gente trabalhar mais no campo de ataque, trocar mais passes mesmo, para que a gente pudesse encontrar os espaços. E aí sim, esses jogadores que são jogadores, dependendo da característica, ali precisa mais de espaço, né? Então o Felipe é um jogador que vai muito bem no espaço, atacando espaço. Então a gente tentou no retorno para o segundo tempo Felipe Popó para o Tadei trabalhando de fora para dentro. Aí a gente acabou perdendo um pouco de largura também, porque o Arthur não estava conseguindo é, dar profundidade como ele deu no primeiro tempo. Então, eu acredito que assim a gente precisa não só descobrir alguns deles por dentro do campo, mas por fora também, numa situação que favoreça, por exemplo, o Waller no 1 contra 1, né? E conseguir ajustar dentro das características aquilo que possa os favorecer dentro dos nossos contextos coletivos. Mas são jogadores que têm uma importância para a equipe a níveis competitivos fundamentais, né? São jogadores fundamentais. Hoje o Felipe conseguiu mais uma vez ter uma recomposição sensacional ali. Então, o jogo, tanto em aspectos ofensivos e defensivos, são jogadores que a gente aposta, conta muito, né? Então, trouxemos o Pira aí também para que a gente pudesse tentar, com características diferentes, usar também essa situação dos extremos, porque a nossa equipe é uma equipe que, se eu não me engano, é a segunda em posse de bola, então a gente, principalmente no campo do adversário, então a gente quer ser cada vez mais agressivo pelos lados e aí vamos buscar soluções para isso. Mel, Radiofec. Guanais, boa noite. O Operário chega a 5 jogos de Boa noite. invencibilidade. Esse empate fora de casa, como até o Pará comentou na coletiva pré-jogo, é uma sequência difícil, mas esse pontinho, esse empate, é considerado normal para a equipe, para a comissão técnica, visando essa sequência difícil? Eu acredito que foi o que eu falei pro Dudu aqui. A gente buscou vencer o jogo, né? Então, principalmente de ter a mesma postura jogando no Germano e jogando fora. Então, e aí é um jogo, né? Então, eu acredito que nós tivemos as melhores chances na partida. Ainda não tenho os números aqui comigo, mas para a gente tentar entender os números para entender o jogo de uma ótica estatística ali, não só a percepção que a gente tem do jogo. Mas eu acredito que é um resultado onde a gente poderia ter vencido, como eu falei, eu acredito que a gente esteve mais próximo, mas é um empate fora de casa e principalmente um ponto ganho, né? Mais um ponto na tabela de classificação ali, então estão ocorrendo muitos empates, como também a gente tinha previsto, né? Um equilíbrio muito grande na competição. Então é um ponto que, claro, a gente não comemora pra caramba porque a gente veio para vencer o jogo e eu acredito que seria também um resultado normal a nossa vitória por aquilo que nós apresentamos. E aí é um empate, mais um ponto, né? Mais um jogo sem tomar gol, postura muito boa da equipe, né? Os jogadores jogar contra na casa do adversário e ter a postura, buscar, vencer, pressionar. Então eu gostei muito, acredito que é mais um ponto que nos aproxima, vai nos aproximando da classificação. Valeu, Guanais, bom retorno. Obrigado, Mel. Fabrício, CBN. Boa noite, Guanais. Primeiro eu gostaria de saber, deixando o resultado um pouco de lado agora, esse 0-0, mas uma análise sua
e uma análise bem completa até sobre o desempenho tático da equipe do Operário, que na minha visão foi perfeito praticamente durante o jogo todo. E além disso, também, se você permite mais uma pergunta sobre você fazer as 5 trocas, duas delas foram porque uma por cartão, provavelmente, quero até confirmar com você, e outra pela lesão do Eric Sim. Bessa. E eu gostaria de saber como, na sua visão, foi o desempenho de cada atleta que entrou no segundo tempo para tentar não deixar cair o nível do Operário Ferroviário e se eles conseguiram fazer isso. Fabrício, eu acredito que, como a gente falou, dentro do plano de jogo, aspectos táticos e estratégicos, eu acredito que a equipe performou muito bem. E a sensação que eu saio é de que realmente a gente poderia ter saído daqui com os 3 pontos. Mas eu lembro do jogo lá contra o América de Natal, lembro de outras experiências que a gente já teve nessa competição e a gente dá muito valor para esse ponto, justamente porque nós buscamos a vitória e a gente acaba levando um ponto aí. Então, tanto aspectos táticos aí tudo que é o jogo envolve tática, né? Então, não só a plataforma, mas tudo que é conceitual ali, tudo que a gente tenta fazer e treina para trazer para o jogo estava aqui e estrategicamente, e principalmente alguns aspectos são legais, por exemplo, no momento que eles cresceram na metade do segundo tempo ali, a equipe conseguiu suportar bem, né? Então, é uma competição que nós vamos jogar dentro e jogar fora, e para a gente conseguir o acesso, a gente precisa saber sofrer em determinados momentos. Então, esse também é um ponto que é importante de ressaltar, porque nós não temos o controle do jogo em todo momento, né? Então, quando fugir da mão, a gente conseguir lidar com isso e conseguir, por exemplo, não tomar o gol como foi hoje, né? Então, tiveram, acho que eu lembro de uma chance só, num erro nosso ali. Então, um jogo que, na minha visão, nós somos superiores e um jogo controlado. E sempre que entra muito bem. E a importância da gente ter uma visão de equipe, não só de time titular. Eu sempre falei desde lá de trás, né, que vocês me cobravam para ter 11 e era importante a gente sempre nos fortalecendo como equipe, porque os jogadores vão ter oportunidade, né? Então, na mudança do Sávio, a gente conta muito com o Iago, os dois são titulares, tem praticamente os mesmos minutos no ano. O Waller, eu já falei do Waller para vocês, então, entrada boa, fez um papel importante em aspectos defensivos quando eles começaram a sobrecarregar o lado direito ali. Gostei de todas as entradas, gostei da postura de todos os jogadores, gostei da equipe como um todo, e aí coletivamente e individualmente a gente tem sempre o foco da gente continuar dando os passos, subindo os degraus aí em busca da classificação. Obrigado, Bonais. Bom retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Sebastião Neto, Lagoa Dourada. Boa noite, Guanais. Boa noite aos colegas de imprensa que nos acompanham. Guanais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela discussão que teve no começo do jogo ali entre vocês da comissão, o pessoal da arbitragem. A gente que acompanhou o jogo aqui percebeu que em alguns momentos os critérios até pareciam ser diferentes em relação ao Operário, em relação ao Figueirense, né? O Gladson poderia ter sido expulso do jogo tranquilamente. Eu queria que você falasse dessa discussão, qual foi a cobrança de vocês, como é que foi essa conversa, e, se possível, eu queria que você falasse sobre como o Cássio Gabriel pode colaborar para o Operário Ferroviário no momento em que você não tem os dois jogadores ali importantes, que são o Dudu e o Luizinho, não tem a figura do armador, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, em outra entrevista coletiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como o Cássio Gabriel pode ajudar nesse processo, jogador que é experiente, que estava jogando na Série B. Legal. Sebastião, parabéns pela percepção, parabéns pela pergunta. Eu, na verdade, me excedi um pouquinho, né? Então, o Vitor acabou pagando por um erro meu, né? Porque eu acabei me excedendo na reclamação. Foi uma reclamação correta, mas eu me excedi na forma de reclamar. Então, critérios. O Gladson chutou 2 vezes em cima, uma no Diniz, a outra eu não lembro em quem, com o William Machado. No William Machado, quando a jogada já tinha parado. E aí o Sábio na primeira. Tudo bem que não precisa ter quantidade de falta para ter cartão, mas uma falta normal do Sábio, né? E já tomou o cartão. Então, alguns critérios, infelizmente, cara, a gente passa por algumas situações que eu gostaria de trazer um gravador ali, porque muitos deles ameaçam, né? Como eu falei, eu comecei a resposta falando do meu erro, certo? Agora, não justifica o árbitro desrespeitar, falou que o Vitor o empurrou.
entendeu? Então, pô, aí tem que ficar calado, porque eu não vou ser expulso. Então, se alguém tem que equilibrar emocionalmente ali, então que seja eu, né? E eu não sou um poço de calma, então, mas são situações que a gente passei e me assustou, porque eu falei assim, poxa, não é possível que ele vai ser um juiz caseiro, né? Então, eu acredito que ele teve uma boa arbitragem, mas alguns critérios realmente acabaram faltando, algumas faltas, enfim. E principalmente os cartões, que na minha visão o Gladson deveria ter sido expulso. Então, mas enfim, num contexto geral, foi isso que aconteceu. O erro foi meu, acabei me excedendo na reclamação e o Vitor acabou pagando por isso, né? Porque eu acredito qual que deve ter, tô supondo, né? Vou mirar alguém ali, porque como ficou uma coisa muito assintosa, a minha reclamação foi muito assintosa, então ele acabou escolhendo um da comissão, disse que empurrou, o Vitor não empurrou, é mentira, mas eu me excedi e o Vitor acabou pagando pelo meu erro. E o Cassinho, o Tadei vem sendo o nosso 10, já vinha entrando bem, vem jogando bem, o Tadei tem crescido muito em vários aspectos competitivos ali. Infelizmente, a gente não conseguiu contar com o Luizinho e o Dudu em sequência. Então, isso nos motivou e o Marco Antônio acabou se lesionando, né? Então, vai demorar mais tempo no departamento médico. E eu acredito que o Cássio tem as características de um meia inteligente, um meia dinâmico, um meia que consegue pressionar a bola, que é refinado tecnicamente, que tem boa bola parada. Então, eu acredito que é uma boa disputa, né? O Luizinho já fez um papel como 8 ali, né? Como médio, o Dudu um meia atacante. Eu acredito que o Cássio pode ser, com a característica dele, diferente desses outros que eu citei, ele pode contribuir para que o nosso time possa ser um time eficaz ofensivamente. Fechou, Obrigado, Guanais. Bom pessoal. retorno a Ponta Grossa e bom trabalho. Valeu, Sebastião. Obrigado. Boa noite aí. Boa noite, Marquinhos. Valeu, Valeu, prof. Muito obrigado.